Alienígenas invadem a Terra no futuro e estão praticamente dizimando a população mundial. Então a humanidade envia viajantes do tempo para recrutar pessoas para lutar nessa guerra no futuro. O que você faria nessa situação? Você acha que seria capaz de sobreviver aos Garras Brancas? Eu acho que não. Nesse vídeo de Derrotando Filmes, nós vamos acompanhar Dan e eu vou te mostrar vários motivos de por que você não sobreviveria em A Guerra do Amanhã. Começamos acompanhando Dan, que está fazendo uma entrevista de emprego para tentar trabalhar em um laboratório. Enquanto isso, uma festa de Natal está rolando na sua casa. E aparentemente, americanos assistem futebol. E ainda por cima, o Brasil está jogando a final da Copa de 2022 no Catar. Após mais uma conversa pelo celular, vemos que Dan não consegue a vaga por falta de experiência no setor privado. E isso aí praticamente acaba com o Natal do cara. Se fosse só isso, estaria bom. Dan vai assistir o jogo com a sua família, mas esse jogo é interrompido. E aparentemente, o Hexa não vai vir dessa vez, pelo menos não no filme. Pois um grupo de pessoas armadas aparecem no campo através de um portal. E a Tenente Hart fala sobre uma guerra que está acontecendo em 2051 e que em 11 meses no futuro, a humanidade seria completamente aniquilada por alienígenas. Então após essa primeira mensagem, portais de salto foram montados em todo o planeta. E soldados do presente começaram a serem enviados para lutar nessa guerra do futuro, contra os Garras Brancas. Porém, praticamente todos os soldados que foram não sobreviveram, e apenas 50% dos soldados do mundo são qualificados para saltar no tempo. Isso fez com que os civis fossem recrutados para combater nessa guerra também. Então praticamente qualquer pessoa poderia ser recrutada para lutar. E mesmo assim, a população mundial no futuro está estimada em 500 mil habitantes. Obviamente eles estão usando a estratégia errada aqui. Geralmente você volta no passado para tentar impedir de algo acontecer, e não sair levando pessoas para o futuro, tentando consertar o que está acontecendo lá. Mas além disso, eu acho que a população mundial não entraria nesse acordo tão facilmente. Ainda mais com todas as nações cooperando entre si, como é mostrado no filme. Hoje em dia podemos ver que qualquer fala ou ação de um líder de alguma nação pode resultar em brigas internacionais. Eu duvido muito que essa união aconteceria facilmente. Outra coisa que poderia acontecer seria ninguém acreditar nesses viajantes do tempo e apenas prendê-los, condenando o futuro da humanidade. Dan é um professor de ensino médio, porém ele já foi um soldado. Então logo ele é recrutado para servir nessa guerra do futuro. E descobrimos que muitos dos civis são recrutados pois iriam acabar morrendo antes mesmo da guerra iniciar. E Forrester acaba sendo recrutado por causa desse motivo. Então um dispositivo para ser usado no salto é colocado em seu braço. E qualquer tentativa de remoção ou adulteração do dispositivo pode fazer com que ele seja preso ou que a sua esposa ou dependente legal tenha que ir lutar a guerra no lugar dele. Após Dan contar para sua esposa sobre isso, ela comenta que apenas 30% das pessoas que vão para o futuro retornam, e geralmente elas retornam com várias sequelas da guerra. Lily também comenta que existe uma pessoa que saberia como tirar o dispositivo, e eles poderiam tentar fugir do governo após retirar isso. Porém, essa pessoa é o pai de Dan, que ele não se dá muito bem. Dan vai falar com o pai dele, porém chegando lá eles têm uma discussão, pois Slade acha que Dan está usando uma escuta e querendo entregar ele pro governo, porque ele já havia retirado vários dispositivos de outras pessoas. Então Forrester desiste da ideia de retirar aquele bracelete, e dessa forma ele vai precisar ir lutar no futuro. Sem treinamento. Após Dan desistir de retirar o dispositivo em seu braço, ele se apresenta para sua missão. E como podemos ver, o treinamento para lutar naquela guerra é praticamente nulo. E vários civis, sem preparo algum, estão indo passar 7 dias lutando contra criaturas que eles nunca viram na vida e mal sabendo atirar. Apenas sabendo que precisam acertar entre o pescoço ou na barriga do alienígena. Sendo que a maioria deles ficaram assustados no momento que a treinadora estava ensinando a atirar. Eu não acho que esse pessoal vai estar preparado para lutar com aliens. Provavelmente os números de alienígenas já superaram o número de pessoas lutando na guerra. E se isso aconteceu, esse esforço é praticamente inútil, pois não adianta muito você mandar pessoas para lutar sem elas terem um mínimo de treinamento. Resumindo, esse pessoal só está mandando vários lanchinhos para os aliens. Podemos ver isso pelo amigo que Dan faz no recrutamento. Se esse cara conseguir sobreviver lá, é apenas porque o roteirista quis. Com certeza um cara que não para de falar quando fica nervoso seria o primeiro a ser pego pelos aliens, e ele não sabe nem como recarregar a sua arma, ou até mesmo tirar a trava de segurança da arma. Viagem no tempo. É falado que o portal de salto ainda é muito experimental, e com certeza eles devem perder muitas pessoas no processo do pulo. E como é falado, se não fosse pelo risco da raça humana ser extinta, eles ainda estariam fazendo testes com ratos. E a viagem no tempo só pode ocorrer durante 2 datas estipuladas no filme. Por isso eles não fazem a ideia de ir até o momento que os alienígenas começam a atacar para matá-los. O salto.
Como eu disse antes, o conceito de viagem no tempo ainda está em desenvolvimento. E provavelmente acontecem vários erros. E podemos ver na hora que Dan vai saltar, alguma coisa falhou. E o que foi falado para eles que a queda seria de 1,5 m a 3 metros, o que já pode fazer uma pessoa sem treinamento acabar se machucando. E você não vai querer chegar machucado e depois ter que lutar com alienígenas, né? Então podemos ver que para Dan, a regra de 3 metros não funciona. E toda a tropa é transportada para o topo de um prédio. E várias pessoas acabam morrendo apenas na queda. Nisso já podemos ver que se você fosse recrutado, você não receberia um treinamento decente e a chance de você morrer antes mesmo de ver um alienígena seria bem grande. Se você não morresse na queda, as chances de alguém aterrissar na sua cabeça seriam bem grandes. Depois disso, ele tem o seu primeiro avistamento dos aliens, e parece que essas criaturas conseguem atacar à distância. E logo Dan recebe a sua primeira missão, que é resgatar uma equipe que ficou isolada em um prédio que foi atacado pelos aliens. E ele precisa fazer isso antes da cidade ser bombardeada para erradicar os inimigos. Tudo isso com vários civis que nem sabem o que estão fazendo direito. Evacuação. Eles conseguem chegar até o prédio sem topar com os aliens, mas logo que eles entram no edifício, Dan vê que não sobrou ninguém da equipe. Então a coronel pede para a equipe coletar as informações e algumas amostras que estão lá. Eles encontram os itens, porém na hora da evacuação, eu não entendi por que disso também. Mas a coronel não solicita um helicóptero para evacuar a galera dali, e sim alguns soldados que estão com veículos terrestres. Então é bem óbvio que vai morrer uma galera, né? A cidade está tomada por alienígenas. Alienígenas. Quando eles começam a descer, os primeiros garras brancas aparecem, e logo de cara já podemos notar porque esse pessoal está perdendo a guerra. Essas criaturas são extremamente rápidas, sedentas por sangue e extremamente equipadas para uma luta. Os garras brancas têm uma blindagem em praticamente todo o seu corpo, tendo apenas o pescoço e a barriga vulneráveis. Mas para matar um alien, o esforço é gigantesco. Se você ficar sem munição, apenas irá facilitar a sua morte, pois entrar em combate corpo a corpo com esses monstros é praticamente impossível. Sério, o Dan acerta uma machadada na cabeça do alien e ele continua vivo. Além desses seres serem super ágeis, eles possuem espinhos perfurantes para atacar de longa distância. Esses espinhos parecem sair na velocidade de um tiro praticamente, e fazem um belo de um estrago em humanos. Caso você levasse um desse na perna, ficaria bem difícil de continuar correndo. E para completar, os garras brancas podem sentir cheiro de sangue a mais de 1 km. Então se você estiver ferido ou acabou se cortando em algum lugar, eles vão te encontrar e com a super força que eles possuem, não vai ser muito difícil te matar. Cardio. Eles conseguem sair do prédio, porém agora a equipe precisa correr para chegar até o ponto de evacuação, que seriam aquelas Hummers. Porém, a maioria dessa galera não está preparada para essa situação. Como podemos ver, muito ali estão acima do peso, e correr com uma arma e mais os equipamentos não deve ser algo fácil de se fazer. E além disso, eles estão bem na área de ataque dos caças. Com certeza, você seria esse cara aqui durante toda a guerra. O resgate deles é tombado facilmente pelos garras brancas. Eles precisam voltar a correr. E aqui podemos ver como o preparo para uma situação dessa faz falta, pois um dos integrantes acaba caindo de uma altura considerável, e esse cara aqui não vai conseguir mais correr. Bombardeio. Após aquele cara cair, eles descem em um túnel bem no local de bombardeio. E como podemos ver, praticamente todo mundo morre ali. Esse bombardeio é bem parecido com o que vemos em Extermínio 2. E eu já falei que seria bem difícil sobreviver a algo desse tipo. Apenas os protagonistas sobrevivem, e vocês já sabem por quê, né? Depois disso, Dan acorda em uma base na República Dominicana e descobre que a sua filha é a coronel que estava dando ordens para ele. Enquanto isso, os outros dois caras vão para missões secundárias, e Dan parte em uma missão com a sua filha, para tentar capturar a fêmea alien, pois todos os outros garras brancas que aparecem são machos e mais fracos que ela. Então a toxina que a coronel está criando para matar os garras brancas precisa ser melhorada para poder matar a fêmea, pois no momento o organismo da fêmea está conseguindo lutar contra essa toxina. A fêmea. Então eles vão tentar capturar a fêmea para usá-la como cobaia. Além disso, a filha dele menciona que os aliens chegaram na Terra sem serem notados por radares ou satélites, pousando em algum lugar remoto na Rússia, e em apenas 3 anos, eles praticamente aniquilaram a vida na Terra. Eles chegam até um ninho e podemos ver que a fêmea é muito maior e mais forte que os machos, também possuindo vários tentáculos. E ela está dando um baita trabalho para ser capturada, matando vários soldados no processo. Imagina ter que puxar um alien gigante na mão. Deve ser praticamente impossível. Com certeza não seria uma tarefa fácil, para não dizer que é uma sentença de morte, né? Quantidade.
Como foi dito antes, os machos fazem qualquer coisa pela fêmea. Eles são conhecidos como os gados alienígenas. Então, como a fêmea estava sob ataque, ela chamou todos os machos da região para defendê-la. E a quantidade de alienígenas que aparece é imensa, facilmente matando todos ali e derrubando quase todos os helicópteros. E detalhe, esses aliens podem planar. Felizmente, o helicóptero que estava carregando a fêmea consegue escapar, e o protagonismo bate forte aqui novamente, pois eles conseguem entrar em uma Hammer e escapar de vários helicópteros caindo e explodindo, e também dos aliens que estavam correndo atrás deles. Os dois conseguem chegar até uma praia, mas com certeza esses aliens iriam capotar o carro, igual eles fizeram em Miami, e esses dois estariam mortos. Após capturar a alienígena, eles começam a fazer experimentos com ela, e quando Dan chega na sala, que a alien está presa, ele reclama do cheiro dela, e a filha dele comenta que provavelmente a alien estava suando. Mas isso aqui é um furo de roteiro gigante, pois com certeza a alienígena está soltando feromônios que devem chamar os machos, e eu não sei como dois biólogos não prestaram atenção nisso, né? E como eu disse, vários machos começam a chegar na base no meio do mar, e também podemos ver que esses aliens podem nadar facilmente, então mais um motivo para você não sobreviver a esses alienígenas. Eles dizimam a base e facilmente soltam a rainha deles, fazendo com que a base seja destruída, inclusive o portal de salto também, o que impede que a viagem no tempo aconteça novamente. Então eles não poderiam produzir a toxina e levar para o futuro. Mas aí que eles notam o quanto o pessoal do futuro é extremamente burro. Se os aliens chegaram na Terra sem serem percebidos por qualquer satélite ou radar lá na Rússia, no ano de 2051, onde provavelmente a tecnologia deveria estar mais desenvolvida, como é que eles não pensaram que esses aliens estavam enterrados no gelo? Então eles usam aquela garra que o Dorian pegou de um dos aliens, para descobrir exatamente de onde eles vieram. Eles encontram cinza vulcânica chinesa na garra, e com isso eles descobrem exatamente o ano que as criaturas chegaram com a ajuda de um estudante do ensino médio. E esses aliens estão congelados desde o ano de 1946, e eles descongelaram apenas em 2048, por causa do aquecimento global. Então de qualquer maneira, se não fossem os aliens, o mundo estaria bem encrencado. Se todo aquele gelo da Rússia e provavelmente do restante do mundo virasse água, os níveis dos oceanos com certeza subiriam consideravelmente. Mas esse é um apocalipse para outro papo. Dan e seus amigos querem fazer uma missão na Rússia para encontrar os aliens e eliminá-los. Porém o governo americano não aprova essa missão, porque o mundo inteiro já está em colapso e quase está acontecendo uma guerra no presente. O que eu falei sobre os seres humanos não se unirem nesses eventos catastróficos? Provavelmente isso aqui aconteceria bem antes na realidade, e a humanidade acabaria se matando antes mesmo dos aliens aparecerem. De qualquer maneira, eles dão um jeito, pois o pai de Dan aparentemente é um cara foda e pode fazer qualquer coisa. Então eles reúnem uma equipe e as toxinas para matar os aliens, e vão até uma ilha no meio da Rússia, procurar pelos alienígenas. E eu nem preciso dizer a dificuldade que seria encontrar uma nave enterrada no meio da neve. A nave. Obviamente, eles encontram a nave por pura sorte, pois eles param exatamente em um local que faz os equipamentos eletrônicos começarem a falhar. Então a equipe explode o gelo e consegue acessar a nave facilmente. Logo que eles entram lá, eles encontram outra espécie de alien. E aqui, se a gente parar para pensar, é mais um furo de roteiro. Em primeiro lugar, se esses aliens vieram até a Terra para soltar essas máquinas de guerra para aniquilar a humanidade, provavelmente eles poderiam ser soltos na hora que a nave cai e escapar da nave facilmente, aniquilando a população mundial sem problema algum, pois o primeiro canhão apareceu por volta de 1260. A pólvora até foi criada no século IX, porém sua aplicação era apenas em fogos de artifícios inofensivos. Então em 946, provavelmente só teriam guerreiros com espadas lutando. E eu não duvido da capacidade dos vikings, mas se a humanidade em 2051 foi praticamente extinta em 3 anos, com a tecnologia bem avançada, eu duvido muito que os caras iriam conseguir lutar com os garras brancas no ano de 946. Em segundo lugar, se esses aliens estavam apenas passando pela Terra e sofreram um acidente e caíram por ali, não era para vir mais alienígenas para resgatar a nave? Afinal, aquela carga deveria ser bem valiosa, pois não deve ser fácil criar máquinas de combate desse nível, e depois largar em um planeta aleatório. Provavelmente a nave dispararia um sinal para o planeta deles informando do acidente, e o resgate viria e continuaria com o plano de dominação da Terra, caso estivesse na agenda. E em terceiro lugar, eles têm um plano extremamente burro. Com certeza aquela explosão iria despertar os alienígenas e eles não iriam conter os garras brancas com apenas algumas pessoas. E esse cara aqui não sabe nem atirar. E ainda por cima, eles conseguem injetar as toxinas nos aliens errados. Tá na cara que aquele ovo ou cápsula maior é da fêmea. Por que esse idiota não injetou a primeira toxina nela?
Então a nave é explodida com milhares de garras brancas que estavam lá dentro. E a fêmea obviamente consegue escapar. E por falar na explosão, pelo tamanho disso aqui, esse pessoal todo iria morrer e a garra branca fêmea ficaria solta no mundo. Luta final. Eles vão atrás da fêmea e Dan consegue injetar a toxina em um dos braços do alien. E mano, o bicho arranca o próprio braço para não morrer envenenada. E eu não acho que esse cara estaria com mais uma toxina reserva no bolso para uma nova tentativa. E é aí que você vê que esses dois não dariam conta de matar esse alienígena. Provavelmente na hora que eles cegaram o animal, eles seriam acertados em algum ponto vital por algum dos espinhos que ela começou a disparar freneticamente. Então a fêmea iria conseguir escapar e pela barriga vermelha que ela tinha, com certeza ela estava com vários filhotes prontos para devorar alguns humanos. E aqui acontece mais uma coisa idiota. Como que o pai de Dan sabia que o alien sentia cheiro de sangue, sendo que nada sobre o alien era divulgado para a população? E por que aquele corte na mão iria atrair mais o alien que a perna de Dan, que também estava sangrando? Então o cara consegue pular no alien com a perna machucada e corta o pescoço da garra branca usando aquela garra que era do cara que se sacrificou na nave. E do nada, ele tira outra toxina do bolso e enfia a goela abaixo da fêmea, conseguindo finalmente matar a alienígena. Eu nem preciso dizer que o roteiro salva fortemente esses dois, e a fêmea mataria essa dupla facilmente. Com certeza, se aliens assim aparecessem no mundo atual, se reproduzindo freneticamente e matando tudo em sua frente, as chances de sobrevivência da humanidade seriam nulas, pois a única salvação seria usar bombas nucleares, e todo mundo sabe que isso deixa o planeta inabitável, e logo a humanidade seria extinta juntamente com os aliens. Galera, esse foi porque você não sobreviveria à Guerra do Amanhã. O que vocês acharam? Será que se você fosse recrutado para ir ao futuro lutar nessa guerra, você conseguiria sobreviver? E não vale se esconder igual o Gator fez, hein? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Vocês pediram bastante por ele nos comentários. E se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like e também inscrever-se no canal, ativando o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos aqui no Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.